Interferometria em multicaminhos e spoofing em radar. As técnicas para redução de ruído multicaminho em sistemas globais de navegação por satélite e como o spoofing pode comprometer as medições. A gente vai discutir estratégias e para garantir a confiabilidade desses dados e a integridade deles. A interferometria com sensoramento remoto, ela permite a coleta em larga escala dos dados sobre a superfície da Terra. E a interferometria, ela desempenha um papel importante nesse processo. Ela permite criar imagens e medir características físicas dos alvos, analisando múltiplos sinais do radar. Com ela, a gente pode obter informações precisas e tridimensionais do movimento, né? A gente tem 3 exemplos: o monitoramento ambiental, onde a gente pode monitorar mudanças no ambiente, como o desmatamento. A gente tem, como exemplo, a geologia, né? Que é usada para estudar as características geológicas, como os vulcões, as crateras, né? E a gente tem também a gestão dos nossos recursos hídricos, né? Os recursos naturais, que são importantes, né? Por exemplo, o monitoramento das florestas, monitoramento da vida selvagem, os hábitats, né? E por aí vai. A interferometria no GNSS, ela é notável em diversas áreas, né? A gente tem aplicações desde geodésica, geofísica, que é utilizada para monitorar os movimentos tectônicos, né? Como a crosta terrestre e atividades físicas, né? A gente vai dar particular atenção aqui agora no nosso trabalho na navegação e a localização e a agricultura de precisão, né? Na navegação e localização, a gente combina informações de várias antenas, onde a gente pode obter informações precisas sobre as posições em ambientes urbanos, né? Ou em obstruções que afetam a recepção direta dos sinais de GNSS. Na questão da agricultura de precisão, utiliza-se ela para mapear e monitorar as áreas de cultivo, né? Com alta precisão, onde a gente possibilita, assim, uma otimização dos recursos, né? Como a água, os fertilizantes, e uma melhora na produtividade agrícola. O tema dessa matéria é GNSS, e por isso a gente está focando numa ideia de utilizar a técnica apresentada anteriormente pelo meu amigo Renato para poder auxiliar num erro chamado multicaminho. Nesse tipo de erro existem obstruções, como pode ser visto nessa imagem da esquerda. Existe uma obstrução que é ocasionada pelos prédios, em que nós não conseguimos ter certeza da localização de uma posição na Terra, justamente por conta dessa obstrução. Ou seja, para as antenas é difícil identificar a posição correta. Nesse exemplo que eu estou mostrando agora à esquerda, é uma explicação mais visual do que está sendo demonstrado na imagem anterior, em que os caminhos diretos eles seriam os LOS do caminho anterior. E esse é o caminho que a gente procura sempre. Sempre procura encontrar o caminho principal. Aqui eu estou mostrando uma técnica que é muito utilizada, que é a interferência. Nesse caso, perceba que em branco, entre a parte superior e a parte inferior, não dá para enxergar o que está escrito. Ou seja, a gente está tendo uma interferência, que é uma interferência que a gente pode chamar de interferência negativa ou interferência destrutiva, no qual a gente tem uma perda de informação. Já em interferências construtivas, a gente consegue aumentar a precisão e consegue enxergar de forma mais certa o que está escrito. Como nós estamos focando em localização, seria mais ou menos essa ideia, só que aplicada em GNSS. Uma solução que seria mais ou menos essa ideia de pegar as interferências para auxiliar a identificar quando temos vários caminhos, é utilizar 2 satélites e através da interferometria, no qual a gente usa as interferências que seriam as interferências consideradas construtivas para considerar elas como sendo as interferências mais corretas. Só que acontece uma coisa interessante, que é o seguinte: às vezes a gente pega a interferência de 2 satélites e por isso
às vezes a gente tem o sinal refletido em um desses satélites. E aí uma técnica muito interessante é aumentar a quantidade de antenas receptoras de sinal e colocar elas a uma certa distância pré-estabelecida. Dessa forma, a gente tem dois tipos de mitigação de erro para um multicaminho, que seria utilizar a interferometria para satélites diferentes e também utilizar a interferometria para diferentes receptores, que seriam as antenas. Agora eu vou passar a mensagem para o meu amigo Alan. Bom, eu vou falar um pouco sobre o spoofing, que é uma técnica que vai ao contrário do que meu amigo Renato acabou de falar, que é uma técnica que gera sinais falsos e ela atrapalha a melhora e o processamento desses sinais que foram recebidos. Bom, o spoofing, como eu disse, é uma técnica que gera sinais falsos em um receptor ou um sensor. Aqui podemos ver uma imagem representativa que mostra o envio de sinal autêntico para o receptor, para o objeto. E é enviado um sinal spoofer, que é um sinal falso, para esse receptor, de modo a fazer com que ele não faça o objetivo determinado, que ele pare em outro lugar. Tem várias características que podem ser mudadas. E como é feito isso de forma matemática? Como podemos ver na equação mostrada, o sinal falso ele é simplesmente somado ao sinal genuíno, real, e ao ruído aleatório formado. Bom, essa técnica é muitas vezes maliciosa, mas ela é utilizada principalmente hoje em dia em segurança de aeroportos contra drones, que é enviado um sinal falso para o drone para que ele não interrompa os aviões e fique em espaço aéreo não permitido. Bom, e como a gente vai somar esse sinal falso a uma geração de sinal verdadeiro, a gente pode modificar algumas características dele, sendo a característica de fase, amplitude, frequência e direção. Isso aí vai alterar e isso vai acabar fazendo com que as características e aplicações específicas dele mude, podendo ser gerado apenas a gente pode mudar só de fase ou amplitude, ou podemos fazer combinações entre elas. Bom, aqui vou falar um pouco agora sobre as modalidades que o invasor pode utilizar. Bom, a primeira é a inserção de sinais falsos no ambiente de medição. O que acontece é que a intenção dele é colocar um spoofer perto do local de aquisição do sinal, fazendo assim a aquisição do sinal verdadeiro e retransmitindo ele em sinal falso. Isso é muito difícil para o receptor, que vai receber os dois e vai ter que fazer uma escolha entre os dois. Na imagem podemos ver representativo do que acontece, que é um sinal que os dois são iguais, porém com algum atraso, e um sinal sendo autêntico e igual ao outro, um sendo o real e o outro sendo o falsificado, fazendo com que o receptor ele tenha dificuldade em saber qual é qual. Bom, agora eu vou falar também um pouco sobre o mais comum e mais utilizado, que é da alteração da fase e amplitude, também conhecido como MICOIN, onde o invasor ele vai receber o sinal real do receptor e vai retransmitir e reproduzir com algum atraso através do seu transmissor. O mais interessante e mais sofisticado também é o ataque anulador, que o invasor, no caso, ele vai transmitir dois sinais. Um sinal falsificado, com informações diferentes, falsas, e o outro sinal totalmente autêntico ao real. Porém, ele vai ter uma diferença de fase de 90 graus. A fim de que quando ele intercepte o sinal real e autêntico,
ele cancele o sinal e só o sinal falsificado avance e o receptor só receba o sinal falsificado. Bom, a gente tem que fazer a mitigação dessa interferometria, pode ser muito prejudicial. Uma primeira parte é a detecção desse sinal falso, porque sem saber que ele existe, não tem como mitigar. A gente pode fazer isso através de algumas formas, sendo análise de padrão e uma comparação. Um método utilizado nos dias de hoje é o método RAIN, que é um método em que ele vai fazer a verificação da consistência do atraso do código ou Doppler, que é, se os valores caírem repentinamente ou aumentarem muito, pode ser que haja um sinal de falsificação. Outro método é o método de autentificação e criptografia. Bom, a gente pode inserir códigos no sinal real de modo que complique muito a vida do invasor, e também podemos criptografar o sinal com que haja apenas uma chave no receptor para que abra a mensagem real, fazendo assim com que fique ineficaz o sinal falsificado. E outro método seria o desenvolvimento de algoritmos de processamento um pouco mais robustos. Seria a filtragem adaptativa, fazendo com que esse sinal ele acabe se perdendo no meio dessa filtragem. Também podemos usar as múltiplas verificações por antenas ou receptores, como foi utilizado lá nos multicaminhos. Bom, essa foi a apresentação. Muito obrigado.